Mas hoje tem Vasco e Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, jogo tenso. Bora ver então as informações dos dois. Nos últimos 4 jogos, os dois times têm a mesma campanha. Uma vitória, um empate e 2 derrotas. Para o Vasco, vencer o Clássico significa um passo importante na luta para escapar do rebaixamento. O Botafogo segue na liderança, tem 2 jogos a menos que o Palmeiras, mas o segundo colocado está na cola. A diferença é o número de vitórias. O Botafogo favorito. Só que você sabe que no futebol tem contextos da situação. E a semana conta bastante. A porcentagem diminui bastante, é 55-45. O Botafogo tem a melhor defesa do campeonato, mas sofreu 5 gols nos últimos 2 jogos. Felipe Sampaio e Bastos devem formar a defesa. Adrielson e Vitor Cuesta estão suspensos. No meio-campo, Danilo Barbosa pode ser uma das novidades, já que Marlon Freitas também está suspenso. A qualquer momento, a oportunidade ela surgiria e de uma vez só vai surgir aí para 3 jogadores que até então não vinham tendo muitas chances. O Vasco é o 18º colocado, a 3 pontos do Cruzeiro, o primeiro clube fora da zona de rebaixamento. Em São Januário, o time vai contar com o apoio da torcida e o retorno do artilheiro da equipe no Brasileirão. Verratti tem 8 gols no campeonato. Com o argentino, o Vasco conquistou 22 dos 34 pontos até aqui. O atacante volta depois de cumprir suspensão na última rodada. De resto, deve ser o mesmo time que venceu Cuiabá na última partida. Temos esperança, a equipe está dando o máximo da sua capacidade. Fico feliz com a confiança da torcida. As duas, porque hoje tem Vasco e Botafogo. O jogo do drama, posso dizer assim, Natália? Pode, claro. Temos uma tela para falar desse drama de São Januário, esse clássico histórico. Se o Fluminense tivesse na placar, eu dava o título Drama em Preto e Branco. Ó. É isso aí. Se não fosse o primeiro turno dos dois, né? Dá para falar isso em relação aos dois. Vasco e Botafogo no retorno do Brasileirão. O Vasco, 12 jogos, 50% de aproveitamento. Melhorou muito em relação ao primeiro turno. 5 vitórias, 3 empates, 4 derrotas. Então ele fez, deixa eu ver, 15... É isso? 18 pontos ele fez, ainda faltando alguns jogos. No primeiro turno, o Vasco fez 16 pontos. Sim. Agora, faltando vários jogos, ele já fez 18. E foi o engate ali nas rodadas finais do primeiro turno, porque tinha 9, né? 17, em 12 jogos, fez 17 gols e sofreu 13. Então ele melhorou em relação ao péssimo primeiro turno. E o Botafogo ao contrário, um primeiro turno espetacular e agora tem aproveitamento no segundo turno de time rebaixado. Esse aproveitamento de 36,4% é aproveitamento de quem cai ou de quem luta para não cair. 3 vitórias só em 11 jogos, 3 empates, 5 derrotas. Em 11 jogos fez 13 gols e sofreu 12, Natália. Olha que diferença de primeiro e segundo turno para os dois. Quanto ao Vasco, é claro que vai estar pressionado. Depois daquele primeiro turno, vai ser pressão até o fim, correndo atrás do prejuízo. Mas o Botafogo tem bola. Se ele se conscientizar disso, não perde esse título. E um Vasco que viu o resultado positivo escorrendo pelas mãos no jogo passado, né? Na rodada passada, contra o Goiás. Né, porque abre 1-0, tem a chance de fazer mais um gol ali num contra-ataque, tem o Verratti expulso. Na retrasada, né? Porque na retrasada. O Cuiabá conseguiu acertar aquele contra-ataque que não conseguiu acertar. Exatamente. E a gente, antes de pedir também a opinião, a análise do Eugênio, é bom lembrar que além da pressão psicológica que tem o Botafogo, ele tem alguns problemas de escalação. Porque ele não tem o Adrielson. Ele não tem a zaga. Ele tem desfalques, ele não tem o Os Adrielson. 3 principais jogadores de defesa são o Cuesta e o Adrielson e o Marlon Freitas, que joga à frente deles. Sim. Temos então as prováveis escalações? Problemaço. Se a gente tiver, vamos colocar o Vasco de tanta gente, o Vasco de Barbosa, que dá o nome ao CT, não é isso? Aliás, onde o Boca Juniors treinou. Barbosa, Augusto e Rafael, Eli, Danilo e Jorge. O professor Celso sabe escalações mais do que Milton Neves. Tesourinha, Mané, Academia, Jair e Chico. Sensacional. Expresso da vitória dos anos 40, Botafogo 50. De Túlio, de Gotardo. Do goleiro Wagner. Que jogou muito contra o Santos. Exatamente. É o Botafogo de... Aliás, primeiro o Vasco. O Vasco de Ramon Dias, com Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon Medel e Piton. Quando eu falo na lateral esquerda, eu me lembro de Felipe, de Pedrinho Vicensotti. Campeão de 82, campeão carioca de 82 pelo Vasco. Zé Gabriel, Paulinho e Praxedes. Gabriel Peck, Verratti e Eric Marcos. O Paiê. É o provável Vasco para logo mais em São Januário. Casa cheia. Pode ter as duas torcidas, não pode? Tem uma torcida, uma parte pequena reservada na torcida do Botafogo, majoritariamente do Vasco. Lúcio Flávio, técnico com Perry no gol, de Plácido, Felipe Sampaio, Bastos e Marçal. Danilo Barbosa, Tietê e Eduardo, Júnior Santos, Tiquinho e Vitor Sá, o provável Botafogo para logo mais, Eugênio. O Botafogo sofre muito com a zaga, né? Porque o Botafogo não tem um zagueiro reserva que seja no nível dos 2 titulares. Aí quando você tem que colocar os 2 zagueiros reservas, é bem pesado. E além disso, o jogador que está à frente deles, que é o Marlon Freitas, que é uma peça importante do time. É o jogo da tragédia. Quem perder é uma... Não que acabaram as chances do Botafogo ser campeão. Que vai ter que remar nem mais. Acabaram as chances do Vasco se livrar com uma derrota. Mas é uma tragédia. É um momento, assim, de uma pressão ainda maior. Não é? O empate é muito ruim para os dois. Para os dois, um pontinho hoje
Não é suficiente. Não refresca. Dá para imaginar a cara do jogo de início? É óbvio que a gente não adivinha o que vai acontecer, mas pelas características das duas equipes. De repente, o Botafogo ficando mais com a bola, ou o Vasco por jogar em casa. Acho que o Vasco. O Botafogo gosta de jogar mais em transição, em velocidade. Ele adora né? isso. Ele adora isso. E o Vasco, pela necessidade, por ser o mandante, né? E tem feito isso quando joga em São Januário, ele sai mais pro jogo mesmo. Acho que a tendência é mais essa. É o Vasco buscando o resultado e o Botafogo tentando sair na transição em velocidade com muita força. Isso ele continua fazendo bem. Continua fazendo bem. Embora tenha perdido gols importantes no primeiro tempo contra o Palmeiras, construiu aqueles 3-0 de vantagem a partir desse tipo de jogada. Em relação às prováveis escalações que a gente colocou ali, por exemplo, ali na frente no Vasco, Eric Marcos, Payet, de repente é um jogo pro Payet começar? Pode ser que sim. Ele perdeu espaço, né? O Payet ainda não conseguiu se firmar no Vasco. São características diferentes. Eu acho que se for um jogo do Vasco mais propositivo, interessa mais o Payet. Pela capacidade dele de leitura de jogo, pela experiência dele, de repente conseguir um bom passe. O Eric Marcos é mais um jogador de força e velocidade, drible. É bom jogador também. Engraçado, é um atleta que ao longo da temporada ele começou o ano sendo muito utilizado, depois esqueceram que ele existia, jogaram lá para trás na fila e agora no final do ano ele volta a ter oportunidade. Foi expulso também, né, recentemente, em São Januário. Mas eu vejo, se o jogo tiver essa característica do Vasco mais propositivo, melhor para o Payet. Mas talvez seja melhor para o Payet entrar no segundo tempo também, né? Acho que pro Vasco seria melhor o Payet sair jogando. E pro Payet é melhor ele entrar depois. Ah, é? E eu acho que Por que pro Payet é melhor entrar depois? Eu acho que politicamente para ele é melhor. Ele tem mais chance de sair por cima, mudou o jogo depois que o Payet entra. Se ele entrar, vai ter uma pressão das coisas se resolverem com ele ali. E eu acho que pode não funcionar. Essa defesa do Botafogo hoje preocupa muito. Preocupa muito. Ela perdeu a proteção, perdeu os 2 zagueiros titulares. Nos números que a gente mostrou, o que faz a diferença é a defesa do Botafogo, que era melhor, fecha o turno com menos de 1 gol sofrido por partida. Sim. E agora já tomou todos os gols que não tomou no turno inteiro. Então é muito preocupante essa situação hoje da retaguarda do Botafogo. Estou olhando aqui, deixa eu ver, o Botafogo em 30 jogos sofreu 23 gols, fez 48. Primeiro turno ele tinha sofrido muito pouco. Sim. 8, 9. Muito pouco mesmo. Lembra? Não, então, era média perto de meio por partida. Só contra o Palmeiras foram 19 4, jogos. Né? Então, só ali foram 4. Rapaz. E o peso desses gols que tem tomado, né, Abel, para o resultado da partida. Olha, sabe que me veio uma coisa maravilhosa na cabeça agora? Palpites para Vasco e Botafogo. Olha que maravilha. Rapaz, como que eu não pensei isso antes? Palpite, olha que jogo fácil para palpitar, Eugênio Leal. Palpites para Vasco e Botafogo, começando com o professor Celso Zelt. Do nada. Rapaz, que maravilha. Como eu não tinha pensado Insight maravilhoso. Caramba. 2-1 Vasco. 2-1 Vasco, palpite. Você ficou meio em dúvida, meio pensativo. Não, eu fiquei em dúvida se eu ia dar um gol pro Botafogo. Eu dei o gol pro Botafogo, 2-1. Mas o problema tá na defesa, no pessoal de ataque tá todo mundo lá. Tá funcionando, por isso que eu dei o gol pro Botafogo. Ah, entendi. Natália Ferrão, seu palpite para Vasco e Botafogo. 2-1 Botafogo. O jogo do drama. 2-1 Botafogo. Olha, já temos uma vitória para cada lado. Professor Celso, 2-1 Vasco. Natália, 2-1 Botafogo. Vocês estão confundindo minha cabeça. Eugênio Leal. Nobre presidente da mesa. Questão de ordem. Já sei, vai perguntar se pode empate. Pode. Uma vez, não sendo esse oficialmente o quadro Sai do Muro, porque não entrou vinheta, são apenas simples palpites. Então, existe a possibilidade de apostar no empate? Olha, não é a preferência. Mas como até aqui o relator está com vontade de falar... você também quer empate. O nobre colega está advogando em causa própria. Exato. Está permitido. Qual é o seu palpite? Vitória do Vasco, 2-1. Vou junto com o professor. Vai me deixar sozinho? Então eu não vou falar empate. Ele perguntou se podia pra você usar, não? O cara pergunta se pode, faz toda essa cena. Eu achei que ele ia falar um 2-2. 2-1 Vasco? Então temos 2-1 Vasco, só 2-1. 2-1 Vasco, 2-1 Vasco e 2-1 Botafogo. Ao contrário. Eu acho que o nobre colega deveria, para equilibrar as coisas, dar uma vitória do Botafogo. Calma. Ao contrário. Confirma só umas informações pra mim antes de eu dar meu palpite. Olha lá. Adrielson não joga. Não joga. Cuesta? Não joga. Não joga. Mas São Januário, casa cheia. Caldeirão. Verrete volta. Vai ter gol do Vasco. Isso é certeza. Payet? Dúvida. Mas durante em o jogo algum momento estará. Peck, velocidade, canhotinha, cortando pra dentro. O Vasco faz 2 gols. E o Botafogo faz quantos? Agora você me deixou em dúvida. 3. Tiquinho joga? Joga. Tem gol do Cobra Fogão. pênalti? Meu palpite. Vasco 2, Botafogo 1. Mesmo palpite de aí de... Eles dois. Tudo isso pra fazer Só igual. você que apostou no Botafogo? Não, eu apostei no Botafogo. Você apostou no Botafogo? Falei 2-1 Botafogo e vocês 3, 2-1. Natália vai ganhar sozinha. Natália danada com essas coisas, hein? Porque eu queria apostar no empate, mas você disse que não era o ideal. Eu acho que vai ser empate, mas eu não vou. Eu que sou contra essa muretagem aqui, eu não vou apostar no empate sozinho. Não, e hoje o empate é pior, porque você falar que vai empatar significa derrota pros dois. Empate hoje é derrota pros dois. As duas torcidas vão ficar bravas com você. Então não vai de empate, não.
É melhor ficar com uma só brava. Só do fiquei com o lado Botafogo, do no meu caso, né? Sem jogar há mais de 2 meses, zagueiro do Vasco desabafa. Pior lesão da vida. Manuel Capasso, de 27 anos, chegou ao Cruzmaltino no começo do ano. Rio, sem atuar desde o dia 14 de agosto, o zagueiro Manuel Capasso, de 27 anos, fez um desabafo nas redes sociais. O argentino afirmou que a lesão lombar foi a pior da sua carreira. Contratado pelo Vasco este ano, o defensor atuou em apenas 13 partidas. Quase 2 meses desde a pior lesão que tive na minha carreira, mas não há obstáculo que não possa ser superado. Trabalhando arduamente para voltar mais fortes do que nunca, não há outra forma de atingir os objetivos e metas que se tem, estou quase de volta. Muito obrigado à minha família, aos meus amigos e a todos que me mandam boas energias nesse momento. É tudo por vocês, disse em post no Instagram. Capasso vem sofrendo com problemas físicos. Antes da atual lesão, o zagueiro já havia desfalcado o Vasco por conta de uma contusão muscular na coxa esquerda. Seu principal momento no ano foi um gol marcado em um clássico contra o Flamengo. O Vasco acertou sua contratação nesta temporada junto ao Atlético Tucumã. Manuel Capasso passou por outras equipes importantes do seu país como Defensa y Justicia e Newell's Old Boys.